Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse brevíssimo intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 19ª vez dedicado ao vastíssimo, ao complexíssimo, mas também fascinantíssimo argumento da ira de Deus. Uma das verdades esquecidas. Nesses tempos atuais, parece que certas pessoas, não sei por qual motivo, e são muitos os motivos, falam, pregam, defendem, acreditam apenas em algumas realidades de Deus e não em todas. E precisamos apresentar o contraponto. Claro que Deus é misericordioso, mas também é irado. Claro que Deus é cheio de compaixão, mas também a Escritura fala da fúria de Deus, do furor de Deus, do castigo de Deus. E precisamos recordar isto, ainda que alguns não gostem. E se não gostarem também eu estou pouco ligando. A minha obrigação, a nossa obrigação é de sermos fiéis àquilo que está na Escritura, aquilo que a Igreja sempre ensinou, a ira de Deus, que não fere jamais a sua misericórdia. É antes uma manifestação soleníssima, particularíssima da misericórdia de Deus, a sua ira. Agora, nós vamos a um texto mais ou menos longo, que contém, o autor da carta aos Hebreus discorre em 5 versículos, digamos assim, a teologia do castigo, a teologia da ira, a teologia da fúria de Deus, e é muito importante depois da leitura que nós exploremos, versículo por versículo, tudo o que a santa palavra de Deus quer dizer com isto. Vamos ao texto, Hebreus 10, de 26 a 31. Depois de termos recebido e conhecido a verdade, se a abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Só teremos que esperar um juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes. Se alguém transgredir a lei de Moisés, e isto provado com 2 ou 3 testemunhas, deverá ser morto sem misericórdia. Quanto pior castigo julgais que merece quem calcar aos pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança em que foi santificado e ultrajar o Espírito Santo, autor da graça. Pois bem, sabemos quem é que disse: minha é a vingança, eu a exercerei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. É horrendo cair nas mãos do Deus vivo. Eu estou convencido de que esse texto é um dos mais sérios, mais graves sobre o argumento da ira de Deus em todo o Novo Testamento. A linguagem é duríssima, as expressões são claríssimas. Vamos à primeira ideia. E a ideia faz uma advertência a quem conhece a verdade e depois a abandona. Isso está nos versículos 26 e 27. É muito sério conhecer a verdade. E é muito grave abandoná-la. E quem fizer isto estará submetido a um castigo tremendo. Porque conhecendo a verdade e depois você a abandona, você incorre num juízo terrível da parte de Deus. Vamos por parte. Primeiro, devagar, o versículo 26. Depois de termos recebido e conhecido a verdade, se a abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. É como se a Escritura dissesse: esse pecado é irremissível. Não há o que fazer para reparar esse pecado. É claro que, estando aqui na terra, quem abandona Cristo enquanto está a caminho pode se arrepender. E aqui eu cito a parábola do filho pródigo.
O filho está na casa do pai, portanto conhece a verdade que é o pai, a verdade da comunhão com o pai. E diz: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o filho abandona a verdade que é estar com o pai. Ele está a caminho, ele ainda não morreu. E lá na pocilga ele cai em si e volta atrás. Portanto, o texto, rigorosamente falando, para quem abandona a verdade e enquanto permanece nesse abandono, enquanto decide não voltar à verdade, não abraçar novamente a verdade, não retornar à verdade, ele incorre nessa advertência: não há sacrifício para expiar este pecado. Não porque o sacrifício enquanto tal não seja eficaz. O sacrifício de Cristo no Calvário é eficaz, mas ele é ineficaz àquela pessoa que não aceita os efeitos daquilo que aconteceu no Calvário na sua vida. É óbvio que, terminada a peregrinação terrestre, na hora da morte, depois que a pessoa morreu, não há como expiar este pecado de impenitência final, já que a pessoa morreu, e morreu depois de ter abandonado a verdade, ele não retornou à verdade. É a triste situação de quem morre em pecado mortal por ter abandonado Cristo Jesus, que é a verdade. Então vejam, o que é que se espera desta pessoa que conheceu a verdade, recebeu, conheceu a verdade e a abandonou voluntariamente? Não quero mais saber de Cristo, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de nada disso. Se for uma negação radical de Cristo e de sua igreja, isso se chama apostasia, a negação de toda a fé. Não há sacrifício para expiar este pecado, enquanto a pessoa perdura nessa situação. Se bem que, ainda antes de morrer, ela tem a possibilidade de se arrepender, como o ladrão que se arrependeu do lado de Cristo: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Essa possibilidade existe. Mas, enquanto ele não se arrepende, isto é, recebeu a verdade, conheceu a verdade e abandonou voluntariamente a verdade, o que é que se pode esperar dessa pessoa? Responde o versículo 27. Só teremos de esperar um juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes. Fogo ardente, juízo implacável. Jesus disse em outra ocasião: quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Digam-me, se existe uma manifestação, nas palavras de Jesus, uma manifestação mais solene da sua ira. É como se Jesus dissesse: vocês que me abraçaram, vocês que receberam a verdade, vocês que professaram a verdade, vocês que se batizaram, vocês que se fizeram cristãos, etc., e depois me abandonaram, eu vou respeitar a decisão de vocês. Vocês se envergonharam de mim, vocês me abandonaram, vocês não me testemunharam, vocês não reafirmaram a fé em mim e na minha igreja diante dos homens. Vocês esperam o quê de minha parte? Que eu coloque vocês aqui no céu a pulso? Claro que não. Eu vou me envergonhar. E como é que Jesus se envergonha diante do Pai? Respeitando a decisão de quem se envergonhou dele. Apartai-vos de mim, malditos. Aqui está o ato: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Lembram das virgens imprudentes que batem a porta depois que o noivo chegou e a porta se fechou? Não conheço vocês. Não sei quem vocês são. Aqui está a ira de Deus, que na verdade é o respeito de Jesus pela decisão voluntária. Por favor, se a abandonarmos voluntariamente. Isto é, vocês quiseram, voluntas em latim é vontade, abandono voluntário, isto é, eu quis abandonar Jesus, não quis mais, conheci, abracei, professei, e depois estou cheio disso, não quero mais isto. Isso tem consequências. A ira de Deus vai se abater sobre essa pessoa, se ela não se arrepender. Repito, só teremos de esperar um juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes. Muito bem. E continua o texto. Se a lei de Moisés fala da punição de quem viola esta mesma lei, quanto pior castigo julgais
que merece quem calcar aos pés o Filho de Deus. Isto é, calcar é pisar, é tripudiar, é desprezar, é zombar, é anarquizar, é ridicularizar, é fazer pouco caso. Que as criaturas humanas podem fazer isso? Podem, mas isso tem um preço, o castigo. Depois, outro delito tremendo, profanar o sangue da aliança, comunhões sacrílegas, deboche, escárnio, tripudiação das coisas santas, e a mais santa delas, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, o ultraje ao Espírito Santo, insulto, a zombaria ao Espírito Santo, cujo único pecado irremissível é a blasfêmia contra ele e o endurecimento do coração. O pecado contra o Filho tem perdão, diz Jesus. O pecado contra o Pai tem perdão, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. O ultraje ao Espírito Santo, o autor da graça. Como é que se ultraja ao Espírito Santo? O Espírito Santo é o autor da graça, é ele quem produz no homem a santificação que é obra do Pai por meio do Filho. Se você ultraja a graça, você se fecha a ela. Ultrajar o Espírito Santo é dizer, eu não quero a graça de Deus. Eu não preciso dela. Eu posso viver sem ela. Esse é um ultraje, esse é um insulto. Viver sem o Espírito, negar que o Espírito haja na nossa vida, impedi-lo, obstaculizar a ação do Espírito na nossa vida. Estamos concluindo mais um programa, o 19º, dedicado a esse fascinante argumento. E nada melhor do que textos da Escritura lidos e explicados para dissipar no nosso coração a ideia equivocada, distorcida, de que a ira de Deus é uma ideia incompatível com a sua misericórdia. Não é. O estudo avança, ainda não terminamos esse estudo, mas penso que até agora, quem vem acompanhando esses 19 estudos está rendendo graças a Deus pelo conhecimento dessa categoria que em nada se contrapõe à misericórdia, à ternura e à compaixão de Deus. Porque Deus é misericórdia, Deus é ira, Deus é fúria, Deus é cólera. Ninguém brinque com o pecado. Obrigado pela sua audiência, tenha uma semana abençoada, até o próximo domingo com a graça de Deus. E por favor, no próximo domingo, esteja aqui diante do televisor, com a Bíblia aberta e principalmente com o seu coração rasgadamente aberto para acolher o que Deus, por meio da sua Escritura, com a Igreja, tem a nos ensinar. Uma semana abençoada, até o próximo domingo, se Deus quiser.